E nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente possa vencer e alcançar o milagre. E por que eu cheguei à conclusão dessa mensagem? Eu estou desde segunda-feira com aquele louvor do Nani Azevedo na cabeça. Daí beleza, como foi essa madrugada? Eu peguei e estava mexendo lá, né, nos vídeos, lá vendo os vídeos do Facebook. Me aparece aquele trecho daquela série da Record, que Naamã vai lá e mergulha, né, no Rio Jordão. Eu falei assim, Deus está querendo falar alguma coisa através desse louvor e dessa passagem. Daí hoje eu peguei e falei assim, bom, vou preparar uma mensagem em cima dessa passagem. Amém? Então, sem muitas delongas, que já é 8h30, quase 25 para as 9, é isso mesmo, né? É isso mesmo. 25 para as 9, quase 25 para as 9. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então chegaram, ou melhor, até o 11 eu falei, né? Até o 11. Isso, até o 11. Então aqui, a palavra do Senhor está dizendo que Naamã era o capitão do exército. Pode se sentar? Naamã era o capitão do exército. Ele era um homem respeitado, vitorioso, poderoso, que está dizendo que Deus deu vitória para ele contra os sírios, né? Então ele era vitorioso,
e eu acredito que era também, por ser um capitão, era um homem respeitado, né? Só que a Bíblia fala que, porém, era um homem leproso. E naquela época, uma pessoa que tinha lepra era uma pessoa que era excluída, era uma pessoa que tinha que ficar excluída das outras pessoas. Ninguém queria chegar perto, né? E ele sabia que, de alguma forma, mesmo tendo poder, ele ia ser excluído em alguns momentos da vida dele. Só que a palavra está dizendo que, através de uma menina cativa, ele descobriu que tinha um homem que servia um Deus todo-poderoso, um Deus que poderia fazer milagre. Só que ele achou que ele ia chegar lá e, por ser capitão, ele já ia chegar com toda a moral, todo cheio de roupa, né? Todo cheio, tipo, como diz o ditado, né, hoje em dia, ia chegar lá e ia dar uma carteirada e ele ia ser curado. Só que não foi bem assim, né? Porque, é como eu sempre falo, a gente, para alcançar algumas coisas com Deus, a gente tem que passar por alguns processos. Não é chegar e acontecer. Chega e acontece, chega e a gente vive algumas coisas, não é de imediato. É como o pastor acabou de falar aqui, a gente tem que esperar o tempo de Deus. E tempo de Deus significa processo. A gente passa por alguns processos. E às vezes a gente não entende, a gente quer entender, a gente quer, puxa vida, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? A gente não consegue entender, mas Deus sabe por que nós estamos passando por aquilo. Não adianta a gente tentar querer entender o processo de Deus, entender por que Deus está fazendo isso. Só Deus sabe por que a gente está passando por aquela situação. E aí a palavra de Deus, ela fala que ele saiu, ele foi até o profeta, né? Ele foi ali até Eliseu, e ele não recebeu a resposta que ele queria. Ele queria uma resposta de imediato. Em nome de Jesus, em nome de Deus, seja curado, e a lepra ia se secar e ele ia ser curado. Só que ao contrário disso, ele tinha que pagar o preço. Ele tinha que quebrar o orgulho dele. Ele tinha que passar por um processo onde ele ia ter que quebrar, né, aquela altivez dele, aquele orgulho dele, para ele ser curado. Então, muitas vezes, é a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes nós temos um cargo na igreja, às vezes nós temos uma patente dentro da igreja, temos um cargo eclesiástico dentro da igreja, e nós achamos que nós somos muito. Nós achamos que, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou o presidente, porque eu sou o bispo, o apóstolo, eu sou o cara da igreja. Não, nós não somos nada. Nós somos apenas instrumento de Deus na igreja. E assim também é no nosso serviço, na escola, no trabalho, aonde quer que seja. Eu já vi pessoas que trabalharam numa fábrica onde ele era encarregado, e depois ele foi trabalhar em outra, que aquela pessoa que ele mandava, ele foi subordinado daquela pessoa. Aí inverteu a situação. Aquele que ele humilhava, ele teve que submeter aquela pessoa. Então a gente entende dessa forma. Então nós não somos nada, por isso que nós precisamos ser humildes e quebrar o orgulho que existe dentro de nós. Porque hoje nós podemos estar lá no alto, mas Deus, Ele não admite uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem, sabe, o ego muito inchado, muito... Não, nós precisamos ser humildes, como filhos de Deus. Você imagina Jesus, sabendo que era filho de Deus, se ele colocasse o orgulho no coração e falasse assim: eu sou filho de Deus, eu vou fazer o que eu quero, o que eu não quero, eu vou abusar do meu poder aqui na terra. Nunca nós ouvimos através da palavra de Deus falando que Jesus abusou do poder dele. Não, ele era humilde. Ele se assentava com os pobres, ele se assentava com os pecadores para pregar o Evangelho e converter os corações daqueles que eram pecadores. Então nós precisamos entender isso. Tem posição na igreja, influência nas redes sociais, voz no microfone, mas por dentro o orgulho virou uma lepra. Quantas pessoas que não estão assim?
Hoje nós vemos no Brasil pessoas que têm autoridade, né? Autoridade no Congresso, autoridade lá em Brasília, que elas estão desse jeito, elas têm voz e elas estão leprosas por dentro. Ninguém mais confia nas autoridades brasileiras. E assim também são pessoas influentes nas redes sociais, uma lepra que ninguém vê, mas que destrói silenciosamente a intimidade com Deus. Tem algumas pessoas que elas acham que estão agradando a Deus, mas não estão. Então eu trouxe esses 5 tópicos para acabar com o orgulho e alcançar o milagre. Essas pessoas lá de fora, beleza, mas se existe alguma pessoa no nosso meio que é assim, precisa se converter de verdade. Se existe alguma pessoa assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, essa administração, precisa se converter de verdade. Amém? Nós precisamos aprender com a história de Naamã que nós precisamos mudar. Então, o primeiro tópico é: o orgulho espera espetáculo, mas Deus espera obediência. Aleluia. O orgulho espera obstáculo, mas Deus espera obediência. Então, vamos abrir lá em Deuteronômio 5:29. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. É isso que Deus espera de nós. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós deixamos de ser orgulhosos. Nós entendemos que o orgulho não faz parte da nossa vida. Então, o povo daí de fora, as pessoas lá fora, elas acham que o orgulho, o ego, é um espetáculo. Mas nós que servimos a Deus, acreditamos que um espetáculo é ser obedientes a Deus. Amém. É uma coisa que Naamã não quis fazer de início. Quando o profeta chegou e falou para ele o que ele tinha que fazer, ele retrucou. Ele não quis fazer. Ele não quis ser obediente. Acredito eu que pela posição dele, ele falou assim: eu não. Eu vou me banhar num rio sujo? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele tinha uma posição, né? Ele tinha um status. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Hoje em dia, os status da pessoa é tudo, né? Ela quer ter um status. Então, se ela tem uma posição social, se ela tem um status, ela quer defender, ela quer colocar aquilo acima de todas as coisas da vida dela. E nós não, nós precisamos colocar a nossa obediência a Deus acima de todas as coisas. A nossa obediência a Deus significa que nós amamos a Deus por todas as coisas. Amém? Amém. Se nós vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. A rebelião é a origem dos problemas da humanidade. A rebelião, ela surge através da desobediência. Quando nós vemos uma rebelião, é simples. Vamos citar um exemplo simples aqui. Na cadeia, tem uma rebelião lá. Por que está acontecendo aquela rebelião lá? Que eles querem tacar fogo nos colchões, eles começam a matar pessoas lá dentro da cadeia. Por que eles estão fazendo aquilo? Porque eles não querem obedecer às regras da cadeia. Existem regras. Pessoas que moram na rua, que dormem na rua, elas não querem ir para um abrigo, elas não querem ir para o albergue. Por quê? Porque elas são rebeldes. Porque existem regras no abrigo, existem regras
no albergue. Tem hora para entrar, tem que tomar banho, não pode levar a bebida alcoólica lá dentro, não pode entrar com os animais. Então tem regras. Hã? Agora pode, né? Mas antes não podia. Eu sei porque nós já fizemos evangelismo na madrugada e a gente chamava, vocês precisam ir para o abrigo. Não, não quero ir. Porque lá tem regras, a gente não quer cumprir regras. Isso é o espírito de rebelião. Amém? Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Amém. A obediência nos leva a ser abençoados e prosperar. Não adianta a gente achar que a gente vai ser abençoado, vai prosperar, vai ser bem sucedido na vida se a gente for rebelde, se a gente não obedecer a palavra de Deus. Não adianta. Não vai mudar. Amém? Segundo tópico, Deus não segue protocolos humanos, Ele segue propósito eterno. Aleluia. Deus não segue protocolos humanos, Ele segue propósito eterno. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Ele quer nos abençoar. Os propósitos de Deus não são bons. Os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos. Amém. Deus tem propósito para mim e para você e não vai ser impedido. Glória a Deus. Não vai ser impedido, porque se Deus chamou eu e você para viver na presença dEle, para viver na casa dEle, é porque Ele vai cumprir propósito. Se Deus pegou e enviou aquela menina para falar com Naamã, para enviar ele até o profeta, para que o profeta instruísse ele a fazer algo da parte de Deus, é porque Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Amém. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai usar até quem você nunca imaginou que Ele vai usar. Verdade. Ele vai usar. Então nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na minha e na sua vida. Amém. Amém? Porque a palavra está dizendo, olha, volta lá por favor. A palavra está dizendo que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Eu creio que todos que estão aqui amam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ninguém sai da casa numa noite fria como essa, cansado, com sono. Eu falo que eu estou com sono porque eu dormi pouco hoje de manhã. Né? Mas estou aqui, estou firme, exatamente. Não passei tanto que nem o Michel, né? Passeou bastante hoje, o dia dele foi 48 horas. Mas amém. Mas tudo isso que nós fazemos não é sacrifício, é por amor à obra. Aleluia. Tudo que nós fazemos, tudo é por amor à obra. Então, porque a palavra está dizendo, as coisas que o Senhor faz contribuem para o bem daqueles que o amam. É para o nosso bem, é para o meu bem, para o seu bem, para o bem daquele que está assistindo essa mensagem, para o bem daquele que vai assistir essa mensagem. Aleluia. Deus, Ele frustra os maus propósitos. O propósito de Deus é cuidar de nós e nos abençoar. E o nosso propósito é de fazer a vontade de Deus. Os nossos propósitos Ele vai frustrar. Pode ter certeza, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai ser legal. Mas o propósito de Deus, o propósito que Ele tem assim, de melhor para a nossa vida é cuidar de nós. Amém. Você acha que Deus não queria cuidar de Naamã? Ele não viu o sofrimento de Naamã? Só que Ele queria ver o coração de Naamã.
mais tanto sofrimento. Mas nós temos obedecido a Deus? Nós temos ouvido a voz de Deus? A ponto de obedecer? Nós precisamos estar atentos à voz de Deus e obedecer. Aí o que acontece? Aí vai acontecer o milagre. Terceiro tópico. O rio da humildade ainda é o caminho da cura. Aleluia. O rio da humildade ainda é o caminho da cura. Amém, Jesus. Naamã, ele desprezou o Jordão. Ele não foi humilde. Faltou humildade para Naamã. Naamã desprezou o Jordão. E Jordão significa descer. Muitas vezes, igreja, nós vamos ter que descer. Muitas vezes nós vamos ter que descer. Nós vamos ter que diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. Verdade. Descer e diminuir é sinal de humildade. Aleluia. Quando nós perdemos a humildade, nós queremos crescer mais do que Deus. Nós não precisamos mais de Deus para atender aos nossos pedidos, para secar as nossas lágrimas, para fazer um milagre na nossa vida, para fazer um milagre na nossa família, para fazer um milagre no nosso casamento, para fazer um milagre na nossa vida financeira. Nós não precisamos mais de Deus. Nós achamos que nós podemos resolver tudo. Quando nós não queremos mais descer, quando nós não queremos mais diminuir para que o Senhor cresça, nós simplesmente colocamos o nosso ego acima de Deus. Foi o que Satanás fez. Ele quis ser mais do que Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele achou que ele podia fazer mais do que Deus fazia. Por isso que ele foi expulso do céu. E hoje, como ele não conseguiu, hoje ele tenta colocar esse mesmo sentimento dentro de nós. Ele tenta colocar esses sintomas de rebelião dentro de nós, muitas vezes. Quer saber? Eu não preciso de Deus não para resolver a situação do meu casamento. Eu não preciso de Deus não para resolver a minha situação financeira. Eu não preciso de Deus para nada. Por que Deus? Por que você acha que tem muitas pessoas que não querem buscar a Deus, não querem se reconciliar com Deus de maneira nenhuma? Porque elas acham que elas são autossuficientes para resolverem os seus problemas. Porque elas acham que hoje Deus não tem mais capacidade de resolver os problemas dela. Daí elas abandonam a Deus, elas deixam Deus de lado. Mas deixar Deus de lado não é a solução. Olha como que ele falou: não são Abana e Farfar melhores que todas as águas de Israel? Ele queria um milagre, só que ele ainda queria escolher as águas. É a mesma coisa que você falar assim: Deus, faz um milagre na minha vida, mas olha, eu vou dar as coordenadas para o Senhor, Deus. O Senhor tem que fazer assim, 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 assim. É a mesma coisa de você ir fazer uma receita pela primeira vez e você tem que seguir lá a receita, pegar no YouTube, pegar no Google, né? E seguir a colinha. É a mesma coisa. Deus não precisa de receita. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Quando Deus fala que é para fazer alguma coisa, faça sem titubear, faça sem dar dica nenhuma para Deus, porque Ele é perfeito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O orgulho, essa atitude de Naamã mostra que o orgulho ainda gritava dentro dele. Ele queria escolher o rio limpinho, sendo que ele estava sujo, ele estava podre de lepra. Quantas vezes nós não estamos sujos, podres de pecado e queremos dar lição de moral nas pessoas?
estamos sujos, leprosos, por dentro e por fora. E queremos dar lição de moral nas pessoas, apontar o pecado, apontar o erro, apontar a falha, apontar o que a pessoa está fazendo de errado, que ela não pode, ela não é digna, ela não é capaz, ela não consegue, ela não é, olha, ela não está capacitada para tal coisa. Provérbios 15:33. O que faltou para Naamã foi temor. Faltou temor para Naamã. Provérbios 15:33. Olha o que faltou para Naamã. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra, vai a humanidade. E antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se ele fosse um homem com mais temor, creio eu que o milagre dele tinha acontecido bem mais rápido. Porque aqui a palavra está dizendo, ó, que o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Nós somos honrados mais rápido. Nós recebemos a honra de Deus mais rápido. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima dele. Aleluia. Quarto, estou terminando. Quarto tópico: transformando o orgulho em adoração. Aleluia. Transformando o orgulho em adoração. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vou dar uma acelerada aqui para não passar muito do tempo. Aleluia. 1 Pedro 5,10, olha o que a palavra diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém? Então, Naamã, ele mergulha e é curado. Glória. Depois que ele cai em si, ele tem um pouquinho de temor, ele recebe conselho, né, dos seus servos. Os servos vão lá e falam para ele assim: viu, Naamã, é o seguinte, não vamos ficar só nas minhas palavras, vamos lá ler o 13. Vamos ler o versículo 13. Olha o que a palavra diz no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais disseste ele: levanta-te e ficarás purificado. Lava-te. Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, Naamã mergulha e ele é curado. A palavra diz que a pele de Naamã ficou como de uma criança. Interessante, né? Ele não ouviu o profeta, mas aí ele foi lá e ouviu os servos. Muitas vezes o profeta de casa não tem valor mesmo, como diz a palavra. O profeta de casa não tem honra, porque ele foi instruído a ir até o profeta.
profeta falou, e ele não deu ouvidos. Mas daí vem o servo, fala com ele, e ele até obedece. Ele vai lá e fala assim: não, tá bom, então eu vou lá. Só que mais que o corpo, o coração dele foi restaurado. Amém. Nós precisamos entender essa palavra. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro do nosso quarto orando, nós estamos buscando a Deus, jejuando, orando, fazendo um monte de coisa, mas o nosso coração ainda está endurecido. Nós precisamos amolecer o nosso coração. E a palavra de Deus, ela nos ensina. Se não fosse desse jeito, não existia esse versículo que diz que se o coração é de pedra, que Deus troca o coração, coloca o coração de carne. Isso vale para crente também, não é só para quem não é convertido, não. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, nós não queremos perdoar, nós não queremos amar, nós não queremos esquecer, porque tem gente que fala assim: eu perdoo, mas eu não esqueço o que fizeram para mim. Isso não é perdão. Fez para mim, vai ter retorno. Gente, que cristão que nós somos pensar ou falar uma coisa dessa? Eu tinha mania de falar assim: eu sou pavio curto. Gente, que cristão que é pavio curto? Nós não podemos ser pavio curto. A palavra de Deus ensina que nós temos que ser longânimos. Nós temos que ter longanimidade. É verdade. 73. Colocar em prática o 70 vezes 7. Não é fácil lidar com o ser humano. É difícil. Um jeitinho baixando a guarda, né? Tem que ter um jeitinho. É isso, assim ficou melhor, né, Michel? Converse. Mas é isso, gente. Nós precisamos pegar e guardar essa palavra no nosso coração. A palavra diz em Jeremias 31:25, não precisa abrir não: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Foi isso que Deus fez com Naamã. Eu creio que ele já estava exausto já daquela situação dele, só que Deus foi lá e restaurou ele. Aleluia. Amém? Amém. Tem um quinto ainda, mas não vai dar tempo. Nós vamos para a conclusão já. Mas se quiser anotar aí, o quinto é Naamã volta reconhecendo o Deus de Israel. Amém? Naamã volta reconhecendo o Deus de Israel. A palavra diz, vamos só ler o versículo lá onde ele diz que no 16. Vamos ler do 16 até o 19 para a gente encerrar. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei, e estou com ele para o que aceitasse, mas ele a recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este seu servo uma carga de terra que baste para carregar suas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício aos seus deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, neste perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi nele a uma pequena distância. Eu acho que eu pulei um aqui. Não, você viu todos. Viu todos. Li? Acho que é Era o 15.
Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Sabe o que é isso? É reconhecimento e gratidão. O que Naamã fez? Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então foi que ele ofereceu nessas bênçãos em forma de gratidão. A gente precisa reconhecer e ser grato a Deus. Amém? Porque Deus, ele vai fazer um milagre, ele vai cumprir propósito, ele vai derramar as bênçãos sobre nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer e ser gratos, que sem Deus nós não somos nada. Amém? Então, para concluir, Naamã quase perdeu seu milagre por causa do orgulho. Aí eu faço uma pergunta: e você? Tem alguma coisa que está te fazendo quase perder o seu milagre? Não precisa responder. É uma palavra para nós refletirmos. Essa palavra para mim e para você. Para você que está aqui, para você que está assistindo essa mensagem, para você que vai assistir essa mensagem. Deus ainda está usando vozes simples para falar conosco. Instruções humildes, caminhos inesperados para te chamar ao Jordão. O Senhor nos chama para o Jordão. Desce, obedece e mergulha. Esse é o pedido que Deus faz para mim e para você nessa noite. A cura não é para os mais influentes, é para os mais obedientes. Amém? Se nós formos obedientes ao Senhor, nós vamos passar por um processo de cura. E a cura em geral, todo tipo de cura que nós estamos buscando na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós vamos passar por essa cura. Amém? Então que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração. Eu não sei o que tem impedido você de ter uma vida mais íntima com Deus, uma vida de cura, uma vida, sabe, de mais proximidade de Deus, mas seja obediente. Às vezes é a obediência que está, é a desobediência que está impedindo a mim, a você ou alguém que você conhece de chegar mais próximo de Deus. Converse com essa pessoa, fale para ela, obedeça mais a Deus, obedeça a voz de Deus. Isso vale para todas as áreas. Como o pastor falou aqui na hora do dízimo e oferta, às vezes a nossa boca fala, mas o nosso coração não obedece. O nosso espírito está ali, sabe, relutando para a gente obedecer. Então nós precisamos obedecer. Não adianta só escutar por um ouvido e soltar pelo outro. Amém? A palavra é para ela ficar cravada no nosso coração e no nosso espírito. Só assim ela vai fazer efeito na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe você que assistiu, que você que vai assistir essa mensagem. Que Deus possa fazer, em nome de Jesus, um milagre na sua vida, através da sua obediência, através da sua entrega, através da sua renúncia, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus em nome de Jesus?